Você tem dificuldade de falar não? Então fica comigo porque esse vídeo foi feito para você. Eu atendo muitas mulheres mesmo, para desbloqueio de crenças. E uma das coisas mais recorrentes que eu vejo é essa dificuldade que nós mulheres temos de dizer não. Mas de onde veio isso? Por que a gente tem isso? Essas crenças, elas vêm de muito lá atrás. Vêm da nossa criação, da nossa ancestralidade. As nossas avós, as nossas mães, elas vieram sendo criadas para atender às necessidades das outras pessoas. Então, era natural na frente delas que elas dissessem que era o melhor pedaço de carne para os filhos, que as melhores coisas eram para os maridos, mas para elas era sempre o refúgio do refúgio. E nós, por fidelidade a essas mulheres que são a nossa ancestralidade, a gente só repete o padrão e não percebe isso, tá? E como eu não quero que vocês percam muito tempo nesse vídeo, eu quero ir direto ao ponto e eu vou dar 3 dos principais tipos de crenças que eu tenho visto por aqui, tá? Então espero que ajude vocês. Um deles é o do egoísmo. Não, mas se eu cuidar primeiro de mim, eu estou sendo egoísta. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas na minha carreira eu fui gestora de uma indústria, né, com mais de 300 pessoas, eu alcancei mais de 40 milhões de faturamento, então era uma pessoa extremamente responsável por outras pessoas. O meu trabalho era cuidar daquelas pessoas para que elas pudessem funcionar, fazer com que a indústria funcionasse, cuidar para que o dono da empresa tivesse os melhores lucros e assim por diante. Sempre tinha uma prioridade nas outras pessoas e durante muito tempo foi assim. Quando chegavam os resultados maravilhosos e todo mundo recebia os parabéns, eu recebia os parabéns, na hora da distribuição de premiações, os donos viravam para mim e falavam assim: nós vamos agora fazer uma distribuição, vamos dar umas premiações, etc. Vai ter um aumento de salário para quem que você acha que deveria? A gente sentava para analisar, para fazer a distribuição dessa premiação. Sempre me colocava em último lugar. Eu sempre olhava e falava, não, vamos priorizar minha equipe, vamos priorizar. Era muito bonito, era lindo, maravilhoso. E é verdade, eu queria muito que a minha equipe tivesse bons resultados. Mas por que eu não me colocava no primeiro lugar também? Por que eu não me incluía naquele bolo de pessoas? Porque eu de verdade sentia que eu estaria sendo egoísta, que eu não deveria me colocar em primeiro lugar, que eu não deveria receber, sendo que eu era o maestro que orquestrava aquilo tudo, para que todo mundo tivesse, inclusive, emprego. Mas eu não conseguia fazer isso. Consequentemente, eu distribuía muito para todo mundo, deixava todo mundo muito feliz, mas eu lá no fundo me sentia frustrada. Talvez você esteja sentindo essa frustração por acreditar que seja egoísmo. Mas agora vamos lá para o outro ponto. Eu quero dar a parte das crenças, mas eu também quero dar uma estratégia para você lidar com ela. Óbvio, isso aqui não é uma sessão de desbloqueio de crenças. Se você fizer uma sessão comigo, a gente vai descobrir exatamente a crença que está te limitando. Mas se você sente que é esse caminho, já vai ter algumas estratégias para lidar com ela. Um ponto. Se você pensar numa brigada de incêndio, eu fiz parte de brigadas de incêndio, eu adorava participar daquilo. Uma das primeiras coisas que a gente aprende é que os bombeiros dizem, nunca se coloque em risco. Você vai ser mais uma pessoa para dar trabalho para a gente. Então, você primeiro em local seguro, você totalmente estabilizado, depois ajuda quem puder. É aquele lance de quando você tá no avião sobrevoando e aí eles começam as mensagens, eles falam, máscaras de oxigênio cairão ao seu lado. Você coloca primeiro a máscara em você e depois você ajuda o passageiro do seu lado. Por quê? Se você cair desmaiado, é 2 morrendo. Então, a primeira pessoa que tem que ser cuidada na sua vida é você, criatura. A segunda crença. Eu vou ser rejeitada. Se eu for essa pessoa que olha para mim, eu vou ser rejeitada. E existe uma coisa que a gente tem que separar. Você só se torna egoísta se você pensar só em você, não você se colocar em primeiro lugar, porque significa que você vai ter um lugar para uma pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa e todas as pessoas vão ter o seu devido lugar. O problema é que você some, você não existe, você nunca aceita se colocar em algum lugar, você não é a primeira, você não é a segunda, você não é a terceira, você não está em lugar nenhum.
Como que isso funciona? E aí essa crençazinha, e eu atendi uma pessoa que tinha muito essa crença de que se ela fosse um sucesso na vida, e ela falava, meu Deus, eu tenho tudo para fazer sucesso, Cláudia, eu tenho tudo que eu sei que eu consigo, mas alguma coisa me impede. Falei, tem crença aí, vamos trabalhar. Ela fez uma sessão comigo. Qual era a crença que ela tinha? Que se ela fizesse muito sucesso, ela fosse um destaque dentro da área dela, ela perderia o marido dela. Como assim, Cláudia? Ela ia perder o marido dela? Ela acreditava que se ela se tornasse realmente um destaque, ela seria uma sombra para esse cara e que esse cara ia deixar de amar ela. Esse é um dos medos fundamentais que o ser humano tem. Napoleão Hill fala isso em vários livros dele, principalmente na Lei do Triunfo, Quem Pensa Enriquece. Então vale muito a pena você fazer essa leitura, porque vai te ajudar a entender todo esse universo maluco que a gente tem aqui dentro da gente. E esse medo de rejeição, ele está um pouco mais relacionado no nosso subconsciente, na parte mais reptiliana do nosso cérebro. Está dizendo o seguinte, que se a gente for rejeitado, a gente vai ser expulso da caverna. Logo, nós corremos o risco de algum animal enorme nos devorar. Só que a gente não está mais morando na caverna. Só que a gente tem um cérebro reptiliano. Então não adianta eu falar com o seu consciente se você não sente. Por isso que o trabalho de crenças é tão necessário para a gente escavar tudo isso daí de dentro e você começar a tomar suas decisões. Ah, é só escavar a crença, é só desinstalar a crença e que tudo vai mudar? O seu comportamento muda imediatamente. Agora, quais decisões você vai tomar são os próximos passos, são os próximos capítulos. É isso que é uma vida equilibrada, uma vida feliz, não é não? E a terceira crença que eu vou trazer é a crença da cuidadora, que eu chamo. Aquela pessoa que ela acredita que ela tem que cuidar de tudo, que ela tem que dar conta da vida de todo mundo, mas na dela, ela não põe muito o olhar dela, ela nem olha direito para as necessidades dela. São mulheres que, no geral, eu já fui essa mulher, começa a colocar tanto as coisas do outro em primeiro lugar, que ela começa a gostar das coisas que o outro gosta. Um filme muito legal para você assistir, Comer, Rezar e Amar, da Julia Roberts. Lá mostra, no começo do filme, uma parte onde o marido da amiga dela olha e fala assim, nossa, você está muito parecida com o seu namorado. Ou seja, a personalidade dela ia se adequando a cada namorado que ela tinha. Dá certo um negócio desse? Vai funcionar? Uma hora você vai sentir tanta saudade de você que a coisa vai desandar de vez. Uma coisa eu garanto para você, esse papel da cuidadora funciona durante um certo tempo, mas não te garante amor, não te garante reconhecimento. E você vai se sentir frustrada. E vai chegar uma hora que você vai sentir muita saudade de você. Eu sei porque eu fui exatamente essa pessoa. Todas as coisas dos outros eram mais importantes. O sentimento do outro era mais importante. Então eu passava por cima dos meus sentimentos para priorizar o sentimento do outro, sendo que isso é papel de controladora, tá? Porque a gente não tem controle sobre o que o outro vai sentir. A gente acha que tem esse controle, mas a gente não tem. E não tem nem essa obrigação, beleza? Porque livre-arbítrio foi dado um para cada um. Deus não falou, ó, você fica com 2, cuida de 2 e o outro fica sem nenhum. Não teve. E a gente quer saber mais do que Deus, né não? Mas, gente, para o vídeo não ficar longo, era esse assunto que eu queria. Passei 3 tipos de crenças que uma pessoa que não sabe dizer não carrega. Fez sentido isso tudo para você? Você está gostando desse conteúdo? Você acha que esse tipo de conteúdo agrega na sua vida? Então deixa um curtir para o YouTube entregar para mais pessoas. Esse é o nosso compromisso, espalhar mensagens. E se você não é inscrito, fica o meu convite. Se inscreva aqui no canal, que eu acho que vale muito a pena. Você está sempre recebendo novidades quentinhas do Instituto Clau Tanaka. Até a próxima!